Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu voltei aqui com um desenho que nós já havíamos feito em outro vídeo para poder explicar um pouco sobre por onde o livro vai navegar em toda essa escala de educação, né? A gente falou que o autor, toda a obra dele é pautada na educação clássica, explicou um pouco do que é essa educação clássica, né? Qual é o objetivo dela, e falamos que esse é o caminho para que se forme uma pessoa dentro das doutrinas da educação com um objetivo muito claro de passar por todas as disciplinas que os pensadores antigos acreditavam que influenciava diretamente na vida e na felicidade de um ser humano enquanto ele vivesse, enquanto ele caminhasse sobre a Terra, que é desde o bem-estar físico, né, aqui no corpo, até o bem-estar da nossa relação com o divino, que é o estudo ali dos princípios divinos dentro da disciplina que a gente chama de teologia. O livro, basicamente, ele vai navegar aqui, tá, no Trivium, que é o estudo da gramática, da lógica e da retórica. É o estudo do idioma, o estudo da linguagem, beleza? Para que um homem aprende o idioma, aprende a linguagem? Por que uma pessoa precisa aprender isso? Para que ela possa se comunicar. E existe essa comunicação, a gente chama de discurso. O discurso nada mais é do que os motivos pelos quais um homem, né, uma pessoa, fala ou escuta, ok? Isso é o discurso. O discurso, ele é apresentado no livro com base na teoria dos 4 discursos de Aristóteles. Os 4 discursos, que são os 4 motivos pelo qual o homem tem para falar ou ouvir, ele é separado em poético, retórico, dialético e analítico ou lógico. Ele também pode ser representado numa escala que vai também num grau de credibilidade em relação ao que é verdade ou não, saindo do que tem menos elementos de verdade e o que tem mais elementos de verdade, beleza? O discurso, né, o tipo de discurso que tem menos elementos verdadeiros é o poético. Ele vai diretamente relacionado ao nosso campo da imaginação. É por isso que a gente precisa ler livros de não ficção. Isso está previsto na nossa educação há séculos. Sem um elemento do imaginativo sendo treinado, a gente se torna incapaz de criar. O campo do imaginativo, ele é o campo das possibilidades. Tudo o que é possível, a gente consegue imaginar. Logo, pela lógica, o que não é possível de se imaginar é algo contraditório. Por exemplo, um círculo quadrado você não consegue imaginar, porque é algo contraditório. Não está dentro do campo do possível, ok? Já, por mais absurdo que seja, um cavalo voador, um cavalo com asas, você consegue imaginar, né? Está dentro do possível na nossa cabeça. Não tem elementos da realidade, né? Elementos reais que nos permitam acreditar que isso possa fazer parte da nossa realidade hoje, mas pode fazer parte do nosso imaginário, ok? Para você entender como isso é importante, quando a gente falava algumas centenas de anos atrás sobre homem voador, também era algo inconcebível. O homem também não tem asas, um ser humano não tem os recursos necessários para voar, mas hoje a gente voa, né? Não com recursos naturais, né? Não é nada que a gente desenvolveu fisicamente falando, mas nós fomos capazes de, através dessa imaginação de como seria se o homem voasse, apesar de absurda, o fato de podermos imaginar fez com que nós fôssemos capazes de descrever isso. Conforme os anos foram passando, o homem foi adquirindo conhecimento, trazer cada vez mais elementos reais para essa imaginação e navegando, né? Isso sair de algo simplesmente imaginativo para ir navegando e trazendo elementos reais, coisas da nossa realidade, de forma que isso fosse cada vez mais viável, até realmente acontecer. Então, se a gente não tivesse imaginado primeiro um homem voando,
Isso nunca teria acontecido, ok? Tá aí a importância da gente sempre treinar o nosso imaginativo, vendo filmes, mas principalmente lendo, porque é lendo que a gente com o recurso, né? A gente realmente usa o recurso da imaginação. Quando a gente vê um vídeo ou vê um filme, a gente não precisa imaginar, porque tá tudo ali diante dos nossos olhos. E a gente deixa de treinar a nossa imaginação para criar coisas novas. Isso empobrece o ser humano intelectualmente. É algo que a gente precisa prestar atenção. Ok? Bom, saindo do âmbito poético, né, que está puramente dentro da nossa imaginação, a gente vem para o retórico, onde a gente já aprendeu no outro vídeo, que nada mais é do que as narrativas, onde, enquanto no poético, né, a gente imagina, mas não espera que nada aconteça, aqui a gente já tem uma expectativa de não só transmitir o que a gente pensou, o que a gente imaginou, né, as nossas ideias, as nossas opiniões, como também convencer a outra pessoa de que o que a gente está falando faz sentido, ok? Para isso, a gente já precisa trazer alguma coisa mais crível, mais real. E tem uma palavra aqui que ela é diferente, mas ela traduz exatamente o que a retórica começa a buscar aqui, né? Esse grau de credibilidade pode ser chamado de grau de verossimilhança. O que é verossímil é algo que produz uma crença, é algo crível. Algo verossímil é algo em que a gente pode acreditar, porque quem apresentou pra gente apresentou a ideia de uma forma clara e com uma sequência que fazia sentido e com elementos que, de certa forma, nos permitem acreditar que aquilo pode de fato acontecer. Depois a gente vem para o discurso dialético, que é onde você vai pegar várias narrativas, ou seja, várias retóricas apresentadas, vários discursos retóricos apresentados, e você vai ver dentre eles qual que é o mais razoável, qual que é o que foi melhor estruturado de acordo com os elementos da realidade que a gente conhece e que é mais possível de acontecer. Tá? Qual que é o discurso retórico mais possível, mais crível, mais razoável. E por último vem o discurso lógico, que nada mais é do que a apresentação dessa conclusão. Se a gente for falar de livros, aqui a gente está falando muito de ficção, aqui a gente pode estar falando bastante de notícias, biografias e etc. No dialético, a gente aqui pode falar de ciências e teorias científicas. E aqui nada mais é do que as exatas e as experiências científicas. Beleza? Eu fiz aqui um plano cartesiano para mostrar por que são 4 discursos e não 2 ou 6, enfim. Essa estrutura, ela nos permite enxergar que as coisas não são isoladas, é como se elas fossem ciências dentro de algo maior que não existe sem elas. A gente precisa ser capaz de navegar e de evoluir o nosso pensamento dentro desses 4 quadrantes, dentro dessa régua de credibilidade, para que a gente possa ser capaz de criar coisas novas. A gente precisa primeiro ser capaz de imaginar, depois de construir um raciocínio lógico, né? Uma coisa que faça sentido, para que a gente possa expressar o que a gente imaginou para as pessoas dentro do retórico. A gente precisa depois entender se a nossa ideia faz mais ou menos sentido do que a ideia do nosso colega e considerar o que é mais razoável e consertando as nossas próprias ideias e ajustando ela ao longo do tempo para que ela se aproxime cada vez mais da verdade, né? Do que realmente é verdade. E a gente precisa ser capaz de reconhecer quando algo de fato for constatado e apresentar as experiências que demonstrem que aquilo é verdade ou não, incontestavelmente. Aqui, no lógico, já não cabem mais dúvidas, né? No lógico analítico. Beleza? Então, nesse plano, isso fica muito claro. E fica muito claro porque ele considera dois elementos básicos que, quando se cruzam, formam esses discursos. A gente sempre trabalha
a gente sempre precisa considerar que um diálogo ele é formado a partir de premissas, tá? A partir de coisas que são verdadeiras, que são reais. Se a gente não tiver premissas muito bem definidas, a gente está trabalhando mais no campo do imaginativo. Isso tem que ficar claro, tá? Porque o imaginativo não depende de algo que é real. Ele pode pegar um conjunto de coisas da realidade e criar algo novo. Mas o imaginativo ele trabalha com a criação. Então a premissa aqui não é importante, tá? Nem a conclusão, aliás, né? E aí que a gente entra logo no nosso primeiro quadrante. Conclusão não verossímil, ou seja, não produz uma crença, mas aliás, mais nada, né? E também não tem necessariamente uma premissa, não parte de algum lugar. É algo que você criou, não parte de algo real, algo que já existe, e nem pretende entregar uma conclusão verdadeira a respeito, tá? Aqui é no campo das possibilidades. Tudo que você conseguir imaginar é o campo das possibilidades. Depois a gente vai aqui para o retórico, tá? Vou pôr aqui como 1, para a gente ir na ordem. 2, aqui como 3 e aqui como 4, beleza? O retórico, ele não precisa ter uma premissa real, você não precisa partir de premissas reais, mas você precisa concluir algo que seja crível, que seja acreditável por alguém. Porque o objetivo do discurso retórico é convencer uma pessoa de que suas ideias fazem sentido. Não necessariamente você precisa ter provas para isso. Você precisa só construir uma boa narrativa, bem amarrada. Se tiver elementos da realidade, melhor ainda. Mas o que importa aqui é o convencimento, tá? É você conseguir transmitir a sua opinião para o outro. Beleza? E é convencimento, tá? Não é manipulação. Veja bem. Aí a gente vem aqui para o dialética, né? Que é a análise de todos os discursos retóricos, como falamos, e o entendimento de qual deles é o mais razoável. Então aqui você vai ter premissas necessárias, certo? E uma conclusão nem sempre necessária, nem sempre acreditável. Porque aqui você vai ter que negar os discursos retóricos que foram apresentados em busca do que é o mais razoável. Então, para você achar qual é o de melhor qualidade, o discurso retórico de melhor qualidade do ponto de vista de qual mais te aproxima da verdade, você vai ter que questionar, você vai ter que sobrepor discursos retóricos de pessoas diferentes e entender a linha de raciocínio de cada um e o quão acreditável cada um é. É uma conversa, a dialética é uma conversa, né? Do discurso retórico com outros discursos retóricos, um negando o outro, um apoiando o outro, ok? E por último, a gente vai ter premissas necessárias com uma conclusão verossímil, que é onde está o campo, né, da lógica analítica, onde você não tem mais espaço para dúvida aqui. Aqui é você pegar elementos reais e você criar experiências apenas para comprovar conclusões que já são esperadas. Se a gente fosse dar exemplos de cada um aqui, eu diria que no campo do poético a gente pode ter os filmes, onde a gente não questiona por que o personagem tem a pele verde e por que ele usa um anel para salvar o mundo. A gente sabe que na realidade as coisas não funcionam dessa forma, mas pra gente ali o que importa é que existe uma lógica por trás que faça sentido, né? Não importa se o cara é verde, desde que ele tenha pais verdes que tenham origem num planeta onde a pele das pessoas são verdes, mesmo que a gente não tenha provas de que esse planeta existe, ok? Ele foi inventado, mas a história em si segue uma amarração, uma lógica que explica as coisas que acontecem ali. O anel é um anel mágico, né? Então, por isso que ele é capaz de salvar o mundo. Existem anéis mágicos aqui na realidade? Não que a gente saiba. Mas, desde que faça sentido dentro da história do filme, tudo bem. O que não podia acontecer é simplesmente um anel normal, apresentado como normal, sem nenhuma sombra de dúvidas de que ele é normal, salvar o mundo, né? Sem uma explicação clara de como isso aconteceu. Então,
a gente não está muito preocupado aqui com verdades, ok? É onde tem menos verdades, é no âmbito do discurso poético. Quando a gente vem para o retórico, a gente já precisa de um pouco mais de verdade. Então aqui a gente pode usar como exemplo os debates políticos. Nem sempre eles, apesar das perguntas que são feitas, né, direcionadas no debate, nem sempre o político ele parte das premissas que a pergunta apresentou para discorrer, para poder se apresentar ali a opinião dele a respeito daquele tema. Muitas vezes ele pega outros temas para responder a pergunta, né? Um exemplo, mais prático. Houve uma pergunta sobre educação, o que ele acha sobre educação. E às vezes ele vai buscar na saúde recursos reais, recursos da realidade, para te contar uma história que te convença sobre a opinião e sobre os motivos pelos quais ele acha que a educação não está indo bem. Então nem sempre ele vai se ater ali a premissas dentro do campo da pergunta, né, das premissas que lhe foram fornecidas, mas ele sempre precisa trazer uma conclusão realista, uma conclusão que convença as pessoas, porque o objetivo do discurso retórico não é partir de verdades necessariamente, mas convencer e transmitir ideias e convencer pessoas necessariamente. Esse é o objetivo do discurso. Não precisa de provas, precisa de uma boa construção, de uma boa linha de raciocínio. Quando a gente vai para a dialética, um bom exemplo pode ser um julgamento de um réu, né? O juiz assume ali o papel da dialética, onde ele vai ouvir a acusação, vai ouvir a defesa. Ambos são discursos retóricos, né? Eles vão pegar elementos ali que eles têm à disposição deles e construir uma narrativa de convencimento e apresentar ao juiz. O juiz vai ter que analisar as duas, sobrepor uma à outra, entender o que é razoável, o que é crível ali e o que não é, ou o que é menos crível, e tomar uma conclusão, né? Tomar uma decisão. E a lógica analítica a gente pode pegar, desse mesmo exemplo do julgamento, ele seria a própria sentença, né? A lógica diz que todo réu que for culpado precisa ter uma pena a cumprir. A sentença, ela vai de acordo com tudo o que acontecer no julgamento, que seriam as premissas, ela vai pegar a conclusão do juiz, vai apresentar num único documento qual que é a sentença, se for culpado e se for inocente, o réu. Beleza? Então nada mais é do que a verdade, aqui sem sombra de dúvidas. Você sabe quais são as premissas, você sabe qual foi a conclusão. Então aqui só vai ter a descrição daquilo que você já sabe. Ok? Os livros de matemática, livros científicos, né? Enfim, acho que entram aqui também. Podem ser bons exemplos. Eles só vão explicar coisas que a gente já sabe. A gente já sabe como ser humano, tá? Não como indivíduos. A gente não é capaz de estudar tudo tanto assim, né? E saber tudo. Mas são verdades que o ser humano já identificou ao longo aí da sua existência. Beleza? Acho que é isso. Deixem aí seus comentários, deixem suas dúvidas, se vocês as tiverem. E nos vemos no próximo conteúdo. Abraço!